Olá pessoal, sou o pastor José Carmo e estamos conectando na palavra. Eu quero refletir no texto sagrado, num texto que está lá em Gênesis capítulo 39, versículos 1 até o verso 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do seu senhor egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Queridos, há uma história, um fato verídico, e este fato ele ocorreu, né, um homem de 68 anos de idade, trafegando com seu carro às margens de uma baía, aquelas águas escuras, e o lugar um pouco escorregadio. O carro então escorregou para dentro desta baía e começou a afundar. E este homem, desesperado, ele gritava, mas gritava incessantemente: Eu não sei nadar! Eu não sei nadar! E o povo ali, né, aglomerado, indo, vendo aquela cena, aquele desespero daquele homem, e de repente aparece ali um professor de natação. E ele olhou aquela situação e ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, arrancou a prótese de perna que ele possuía e mergulhou naquelas águas escuras para salvar este homem de 68 anos de idade que estava se afogando. Queridos, este professor de natação fez uma escolha surpreendente. Ele escolheu tirar a prótese, mergulhar naquelas águas escuras para salvar uma vida. Então, as escolhas na nossa vida, elas têm uma importância muito grande quando nós fazemos as escolhas. Quando fazemos as escolhas certas, é claro que tudo isso vai acontecer de uma maneira muito gostosa na nossa vida, os acontecimentos, o motivo da escolha, a importância da escolha, né, que vão gerar pontos positivos. Mas quando fazemos as escolhas erradas, também nós pagamos um alto preço. Assim foi com José. José, ele era
um dos filhos de Jacó. Jacó tinha muitos filhos, mas o texto diz para nós que Jacó, ele amava muito a José. Lá no capítulo 37, no verso 3 do livro de Gênesis, né, o texto diz que Jacó amava a José porque era um dos filhos, né, da sua velhice. E ele fez uma túnica de mangas compridas e deu, né, a José. Ele escolheu dar esse presente a José. O que aconteceu? Aconteceu que os irmãos de José passou a odiar a José muito mais do que antes, porque via que o pai escolheu amar mais a José do que os demais irmãos. São escolhas. E com este ódio que cresceu no coração, né, dos irmãos de José, eles então tentaram matar José, aniquilar, acabar com a vida dele, matar. E um certo dia, eles espancaram José, jogou dentro de uma cisterna e de repente eles percebem que estava vindo uma caravana, né, de midianitas que estavam descendo para o Egito. Eles tiraram então José da cisterna e vendeu para estes homens, e estes homens o levou para o Egito e ali ele foi vendido como escravo. E o texto que nós lemos mostra para nós que José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um oficial do faraó. E quando José tomava conta de tudo aquilo que Potifar o confiou em suas mãos, Deus abençoou a vida de José. José prosperava em tudo, tanto quanto a casa e os negócios também de Potifar. Mas um outro problema acontece. A mulher de Potifar olhou para José e viu que ele era bonito, um homem pomposo, de porte, de boa aparência. Ela então insinuou, insistia com José para que José se deitasse com ela, e José recusou. E diz o texto que um certo dia, José foi até a casa para resolver alguns negócios e não tinha mais ninguém da casa presente. E esta mulher então aproveitou a oportunidade e viu que José estava ali, agarrou em suas vestes e disse a ele: Deita-te comigo. E José saiu correndo, recusou deitar-se com ela. Essa mulher gritou desesperadamente, porque José escolheu honrar a Deus. José escolheu honrar o seu chefe, o seu patrão. José fez uma escolha, mas ele foi parar na prisão. E na prisão ele conheceu o copeiro-chefe e um padeiro-chefe. E ali ambos tiveram um sonho, e José interpretou o sonho de ambos e disse: Olha, você vai ser restaurado ao seu posto, mas quando você estiver lá, não esqueça de mim. E o tempo passou. Esse homem foi restaurado ao seu posto. E um certo dia, quem teve os sonhos? O próprio Faraó. E ninguém pôde interpretar os sonhos de Faraó. Aí o que acontece? O copeiro-chefe lembrou de José e falou a Faraó. Mandaram então trazer José à presença de Faraó. José tem agora a oportunidade de conhecer Faraó pessoalmente. E José então interpreta o sonho de Faraó. E o sonho interpretado, o Faraó não viu outra pessoa a não ser José para ser a segunda maior autoridade do Egito. E assim Deus abençoou a vida de José. José foi parar no Egito e o Senhor o usou para preservar a vida de muitas e muitas famílias durante 7 anos de fome que se passou naquela região onde morava a sua família, morava a sua parentela. Sabe, querido, o ponto de virada de tudo isso foi a decisão dos irmãos de José em prejudicá-lo. Lá em Gênesis, capítulo 50, no versículo de número 20, então o texto nos mostra isso. E eles então odiavam e tentaram matar a José. E contudo, Deus o abençoou grandemente. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José. E quando José foi preso e conhecendo o Faraó, a gente percebe a mudança
como Deus trabalha na vida das pessoas que honra, que escolha, né, e prefere fazer a escolha de honrar e confiar no Senhor. Aquele professor de natação, quando salvou aquele homem, ele tinha como vantagem o fato de saber nadar e usar essa habilidade para salvar aquele homem. Sabe, queridos, quando nós amamos a Deus, quando nós buscamos servi-lo, ele nos ajuda a fazer as escolhas certas, as melhores escolhas na nossa vida. Escolhas que honram o nome do Senhor e que promovem a vida. E uma das primeiras escolhas que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida é você, que ainda não confiou, aprender a confiar em Jesus. Confiar é uma escolha. Quando nós confiamos e quando nós procuramos, buscamos servir ao Senhor, é a escolha mais sábia que nós fazemos na nossa caminhada e na nossa vida. E quando nós buscamos confiar e buscamos servir ao Senhor, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Você terá uma vida próspera, abençoada. Assim como a virada aconteceu na vida de José, pode acontecer também na sua vida. Pense nisso. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com a vida de José, por tantos altos e baixos que ele passou, ao ponto de parar em uma prisão. Há muitas pessoas que nos ouvem neste momento que talvez estão aprisionados por algum momento ou por algum motivo qualquer que eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero colocá-las nas tuas mãos e pedir que o Senhor nos dê a direção, dê a cada uma delas a direção que elas precisam para que possam fazer a escolha certa de confiar e buscar servir ao Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores. Dá-nos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos lá no YouTube, né? Conectando na Palavra, tudo junto, Conexão Querigma. Eu tenho certeza que você encontrará uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.